Professor, vamos começar aqui com um tema, né, que é uma questão de transição ali, que tá tanto na parte macroeconômica quanto na parte política, que é a questão da independência do Banco Central, né, que aconteceu desde o governo anterior do Bolsonaro, né. Essa independência formal ela aconteceu em 2021, de fato, né, mas a gente sabe que, mal ou bem, né, por mais que seja uma autarquia, né, esteja inserida ali no sistema financeiro, a gente sabe que depende de nomeações políticas. Então, eu queria começar, na verdade, com um tema um pouco mais leve, né? O que você sente que essas interferências políticas podem afetar no cotidiano técnico, nessa independência do Banco Central como um todo? Bom, a questão da independência do Banco Central é meio que um ponto pacífico na literatura acadêmica de economia, de política monetária, né? Tirando aquele pessoal da margem, assim, os caras mais radicais, 99% dos economistas vão concordar que a independência do Banco Central é uma coisa boa para a condução da política monetária, por um motivo simples, né? A política monetária ela é parecida com investimento. O investimento você tem que arcar com o custo hoje para obter o benefício só lá no futuro. A política monetária é parecida. Por exemplo, quando você tem uma inflação alta, você tem que apertar a política monetária, aumentar a taxa de juros hoje, ou seja, você tem que arcar com o custo de combate à inflação hoje, né, por meio de menor produção, menor nível de emprego, para obter o benefício lá na frente, porque como a política monetária opera com defasagens, né, um aumento do juro não afeta a inflação hoje, vai afetar a inflação daqui a 6, 12 meses. Então, o custo você arca com esse custo hoje e o benefício você só colhe lá na frente. Então, você deixar esse tipo de política a cargo dos políticos, né, profissionais, é uma temeridade, porque é o perfil de custo e benefício que eles mais odeiam, né, em termos políticos. Você vai ter o benefício, desculpa, o custo hoje, o benefício só daqui a um tempo. Esse benefício, às vezes, até não é muito visível. Eleitoralmente, ele tem muito mais a perder do que a ganhar fazendo a política monetária da maneira correta, técnica. Então, por esse motivo, né, os bancos centrais ao redor do mundo, aos poucos, né, as sociedades foram percebendo isso e concedendo autonomia operacional, né, o pessoal chama de independência, mas é autonomia operacional, né, ou independência de instrumento, na linguagem mais técnica da literatura. As sociedades foram concedendo autonomia, algumas antes, outras depois. Né? Os Estados Unidos já concede autonomia de fato operacional para o Banco Central em legislação há muito tempo. Né? Então, as sociedades foram percebendo que, né, você tinha que isolar a política monetária das pressões políticas para que ela, de curto prazo, né, para que ela pudesse ser feita da maneira tecnicamente correta. Então, nesse contexto, né, o Brasil chegou atrasado nisso. Na verdade, a gente tem, não vou discorrer aqui sobre o histórico de dificuldade que a gente tem em termos de política monetária, fiscal e controle da inflação, mas todo mundo sabe, né, que a gente viveu um processo inflacionário crônico e crescente. Chegamos à hiperinflação ali no início da década de 90, só conseguimos combater isso com o Plano Real, e aí foi uma caminhada árdua até a gente, em 99, depois de uma crise cambial, introduzir o regime de metas para a inflação no Brasil, e ali começa, na verdade, a partir do Plano Real, começa realmente a gente ter política monetária com independência, mas a parte anterior ao Plano Real era uma política de controle da inflação baseada no câmbio, né, no controle da paridade real-dólar, então era meio que uma... O Banco Central tinha, vamos dizer assim, independência operacional, mas era uma coisa meio mecânica. Só a partir ali de 99 que o Banco Central realmente passou a operar num regime de metas para a inflação em que realmente você precisa dar autonomia operacional. Esse tipo de regime não funciona sem autonomia operacional. Desde lá, a gente tem o Banco Central com autonomia operacional, não legal, mas uma autonomia operacional de fato. Assim, isso se mostrou resiliente ao longo dos anos, mesmo, né, no primeiro governo Lula, quando as pessoas desconfiavam que ia ter uma reversão dessa autonomia, não aconteceu.
Isso foi abalado um pouco ali no governo Dilma, né? No governo da Dilma, realmente você teve uma ameaça à autonomia operacional, e aí, acho que isso, inclusive, inspirou os legisladores a colocarem a independência e a autonomia operacional em lei lá em 2021, né? A Lei 179. Então, esse é o nosso histórico até o momento. Nem sei se eu respondi a tua pergunta. Mais que respondeu, eu achei ótimo. Eu já estava aqui pensando uma série de outras hipóteses, histórias aqui também. Perdi aqui fazendo histórico. Não, Mas, eu acho ótimo. e aí, vou falando da questão política, agora, assim, chegando na tua pergunta. Não tem como, porque existe um trade-off, e acho que é uma coisa importante para a gente falar para o seu público. São dois tipos de independência. Uma que é desejável e outra que não. Normalmente, a maioria das pessoas considera que não é desejável para a política monetária. A independência de instrumento, que é o Banco Central poder, no caso, né, pensando no principal instrumento de política monetária, que é a taxa Selic, o Banco Central poder colocar a Selic na trajetória que ele acha melhor para controle da inflação e para outros objetivos que, porventura, sejam consistentes com o controle da inflação. Essa é a independência de instrumento. Um outro tipo de independência é a independência de objetivo. O Banco Central, por ele mesmo, estabeleceu os próprios objetivos. Essa independência, em geral, a literatura de ciência econômica e de ciência política também, que é um tema que tem a ver com a ciência política, ela concorda que não é desejável você conceder independência de objetivo para o Banco Central. Isso é totalmente consistente com o funcionamento dos regimes de meta para a inflação modernos. Como é que esse regime funciona? Você dá independência, quase que dá independência total de instrumento para o Banco Central. Ele realmente, nos regimes de meta, ele é livre para colocar a taxa básica na trajetória que ele deseja. Inclusive, isso não pode ser revertido nem por órgãos, nem pelo Supremo aqui no Brasil, ele não pode chegar e reverter por canetada uma decisão sobre a Selic do Banco Central. Então, você tem essa independência de instrumento, porém, dependência de objetivo. Como é que a gente vê isso? Se você pegar o primeiro artigo da Lei 179, vai estar lá escrito qual é o objetivo que o Banco Central tem que perseguir e quem define esse objetivo. O Banco Central tem como, lá está no artigo 1º, o objetivo primordial, a manutenção da estabilidade do poder de compra da moeda, tem lá os objetivos secundários, suavização do ciclo, estabilidade do sistema financeiro, mas esse é o objetivo primordial. E quem define esse objetivo? É o próprio Banco Central? Ele define o que é estabilidade do poder de compra da moeda? Não, é o CMN, Conselho Monetário Nacional, que vai definir qual é a meta de inflação que o Banco Central tem que perseguir. E o CMN, como você sabe, é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Ou seja, a maioria do CMN é composta por indicações diretas do presidente da República. O presidente do BC está em minoria. Então, na teoria, se o presidente da República quiser mudar a meta de inflação, ele pode mudar. Mas isso está consistente com essa visão de que, numa democracia moderna, uma autarquia de tecnocratas que não foram eleitos não pode determinar o próprio objetivo, porque isso feriria o princípio da democracia, porque quem tem que definir os objetivos são representantes eleitos da população. E também porque, imagina, eu vou definir meu próprio objetivo, então eu defino, sei lá, um objetivo que seja fácil para mim. Também por esse motivo não é desejável que o próprio Banco Central defina o seu objetivo. Por isso que você tem lá na lei, ao mesmo tempo que você dá independência de instrumento, tem vários dispositivos na Lei 179 que dão independência de instrumento do Banco Central, o mandato fixo da diretoria e do presidente não coincidente com o presidente da República, e é fixo. E você tem lá na lei que só em circunstâncias muito excepcionais, de que dificilmente acontecerão, o presidente da República vai poder demitir o presidente do Banco Central e os diretores antes do fim do mandato. Então, isso é um dispositivo ultra importante para garantir a independência de instrumento do Banco Central na prática. E aí isso tanto o fato dele ser fixo quanto ele não ser coincidente com o mandato do presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, você tem lá mecanismos que pensa o seguinte:
Você está dando um poder enorme, né? Política monetária. Tem gente que acha que o poder não é tão grande assim, mas é uma discussão mais acadêmica. Né? Mas, pelo menos, muita gente acha que é um poder enorme que você está dando, né, para tecnocratas não eleitos decidirem, né? Qual vai ser a trajetória da Selic, que vai influenciar as outras taxas de juros da economia mais longas, vai influenciar preço de outros preços de outros ativos. Então, você está dando poder enorme para tecnocrata não eleito. Por outro lado, você tem que ter alguma coisa em troca. O que a sociedade pede em troca do Banco Central? Accountability, transparência, né? Ou seja, o Banco Central prestar contas, ser responsabilizado por aquilo que ele faz, ser cobrado. Se a inflação, por exemplo, ficar fora da meta, ele tem que ir lá explicar. O presidente do Banco Central tem que escrever uma carta explicando, depois tem que ir lá no Senado explicar por que ela ficou fora da meta. São todos instrumentos. Ó, é o seguinte, a sociedade está falando, banco tecnocrata, estou te dando esse poder todo em troca, eu vou cobrar resultado. E, ao mesmo tempo, um desses dispositivos para, vamos dizer assim, garantir a legitimidade democrática do Banco Central é a indicação política dos diretores e do presidente. Aí a gente fica num trade-off, né? O trade-off é esse. Por um lado, você quer dar mais autonomia operacional, o máximo possível dentro de uma democracia, mas, por outro, você não quer ferir princípios consagrados das democracias modernas. E é por isso que, na maior parte do mundo, funciona dessa maneira. Os indicados à diretoria e presidente do Banco Central são... quem ocupa a diretoria, a presidência dos bancos centrais, em geral, são indicados pelo presidente da República. Mas você tem razão, é um trade-off. Você está olhando ali para o lado da accountability, mas potencialmente você pode estar perdendo um pouquinho de independência operacional, porque qual o raciocínio? Se um presidente ficar muito tempo no governo, ele pode indicar toda a diretoria e o presidente do Banco Central e, né, esses caras agirem mais de acordo com as pressões políticas do que de uma maneira totalmente independente, técnica, como eles deveriam agir. Esse trade-off, você pode pensar em mecanismos para tentar minimizar esse trade-off, mas ele sempre vai existir. A gente tem um mecanismo, só que, infelizmente, eu acho que ele não funciona bem no Brasil. Que mecanismo é esse? A sabatina no Senado. Quando o presidente da República indica, né, o presidente e qualquer diretor do Banco Central, ele tem que ser sabatinado e o Senado tem que aprovar ou não aquela indicação. Infelizmente, a impressão que se tem aqui no Brasil é que, né, por questões políticas, qualquer pessoa que seja indicada pelo presidente, a não ser que ele esteja numa situação muito fraca politicamente, mas em condições normais, qualquer pessoa indicada pelo presidente para presidente do Banco Central e para a diretoria, provavelmente vai ser aprovada lá no Senado sem muito escrutínio, né? Óbvio que, em geral, eu nunca vi uma indicação louca assim de diretor e presidente, né? Vai ser um cara ou com experiência de mercado ou com formação em economia, mas a gente sabe, né? A gente que é de economia, a gente sabe que existem diferenças no nível técnico de determinadas formações e experiências, né? Só que, infelizmente, eu acho que esse tipo de coisa não vai ser olhado ali pelo Senado. Então, a gente pode até pensar em como melhorar esse tipo de mecanismo, né, de garantia de autonomia operacional para evitar esse tipo de aparelhamento do Banco Central, do aparelhamento político do Banco Central. Eu diria que até o momento não que a sabatina funcione, até o momento os presidentes, na média, eles têm indicado pessoas com capacidade, pessoas técnicas, com experiência de mercado, com boa formação, mas a sua desconfiança tem uma razão de ser. Se o presidente quiser indicar um cara que ele sabe que, né, é mais alinhado com aquilo que ele pensa politicamente, que vai fazer aquilo que ele quer, ele pode indicar. Né? Isso aconteceu aqui no Brasil recentemente com o Galipo. O Trump tenta fazer isso lá nos Estados Unidos e faz parte do jogo. Não existe sistema perfeito